Meus amor é dose, né? Não é, a pessoa não está nem com plural nas palavras, mas criancinhas, eu tenho tanto prazer em falar com vocês desses assuntos, sabe por causa de quê? Por causa de que na medida que eu falo com meus ouvidos daqui do lado, eu me escuto aí, eu vou me conhecendo mais, me sentindo mais, e assim eu me conecto mais com vocês, porque quanto mais a gente se conecta com a gente, conosco, nós com nós, mais a gente se conecta com o outro. E por isso que eu vou pedir para você acionar o sininho, colocar comentários, compartilhar o vídeo e não me abandonar, porque o assunto hoje é abandono. E é uma coisa que eu vou falar para vocês. Muita gente fala para mim que sente dor tanto de ser abandonado ou de se abandonar ou abandonar outra coisa. Ó, eu menti para vocês. Muita gente fala que sente dor ao ser abandonada, fica melhor assim, ou para abandonar alguém. Como nós vimos no vídeo anterior, lá, ilusão, desilusão, muitas pessoas sofrem porque, por exemplo, estão num relacionamento onde não está rolando mais, não tem mais tesão, não tem mais prazer, está na hora de deixar de lado aquela coisa, de abandonar, de ser indiferente, mas ela cria a ilusão que se ela abandonar, o outro vai sofrer, vai se desesperar, vai sei lá o que a pessoa imagina. E ela deixa de perceber que aquela dor que ela imagina que o outro vai sentir é a dor que ela sente quando ela se abandona. Por isso que eu falei que eu ia corrigir, porque no começo eu falei de autoabandono, se abandona. Não. Quando a gente se abandona, é um sofrimento, mas não dá para se abandonar para sempre. Agora, os objetos, as outras pessoas, a gente abandona mesmo, faz parte, né? Quantas vezes você não abandonou um relacionamento que você teve porque não te dava mais prazer, você não gostava? Por um tempo você até projetou essa dor no outro, mas se eu abandonar, se eu cair fora, o outro vai sofrer. Mas chega uma hora que fica tão insustentável, porque vamos raciocinar, pessoas, ó. Se eu não tenho mais prazer em estar com a pessoa, ou estar em determinado local, ou ter um objeto, e continuo com aquilo, eu estou me abandonando. E a dor de se abandonar é muito maior do que a dor de abandonar o outro ou ser abandonada pelo outro. Mas, infelizmente, por conta da ilusão que nós falamos no vídeo passado, muitas pessoas persistem tanto em trabalho, vou resumir como Freud resumiria, tanto na área de amor como na área de produção, a pessoa se abandona em função de uma crença, de uma convenção social, de um medo derivado de uma cultura, de uma religião, seja lá do que for, de algo externo. E aí a vida vai passando, os anos vão passando, a insatisfação vai crescendo, e uma hora a gente percebe que a gente só tem essas duas polaridades. Ou abandonar, ou se abandonar. O que você escolhe? Ai, não seja safado. Eu conheço. Você prefere se abandonar do que abandonar uma ilusão sua ou abandonar. É mesmo a ilusão sendo sua? Seria um autoabandono. Mas você prefere se abandonar do que ver o outro falando de você. Quer ver uma coisa que eu acho assim triste? Mas isso eu acho triste mesmo. A pessoa ficar idosa, tem um mal lá, demência senil, Alzheimer, seja qualquer coisa. O filho se vê na obrigação de cuidar daquele idoso, porque um dia ela cuidou de mim.
Então eu tenho que cuidar dela. Só que não é de coração. E às vezes até pode ser de coração. Mas ela não tem estrutura. Ela não tem meios. Ela não tem conhecimento. Ela não tem recursos para tratar do idoso como ele precisa ser tratado. Então, eu conheço um caso que o filho, a filha e o marido ficou lá com a pessoa que estava, não pôs numa casa de repouso. Ela estava já sem movimento, sem falar, ficou 7 anos assim, e sofreu ela, marido, filho, porque chega uma hora, quando você não aguenta mais a situação, que você vai maltratar o idoso. Por exemplo, igual criancinha pequena. Você vai dar comidinha na boca do idoso, o idoso vai lá e gospe. E você tem sua vida, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar do seu filho, você tem que cuidar de não sei o quê, né? Porque se o idoso está idoso, você também está quase chegando lá. E aí você, sem paciência, acaba maltratando o idoso. Para não abandonar. Gente, abandono é diferente de desapego. Abandonar seria, no exemplo do idoso, pegar o idoso, pôr no meio da rua, abandonar e esquecer que ele existe. Isso é abandono. Mas nesse caso, desapego é colocar, se você não está podendo com a situação, óbvio, né? De acordo com o seu coração, não é regra, não estou cagando regra aqui, é pôr o idoso em uma instituição onde ele tenha cuidador por 24 horas, onde ele tenha um cuidado de enfermagem mesmo, onde ele tenha fisioterapia, onde ele tenha distração, onde ele conviva com pessoas na mesma faixa etária, porque numa casa de repouso todo mundo é profissional, todo mundo sabe lidar com o idoso. E é profissão, eles ganham para isso. E eles sabem que se perder a paciência, se fizer alguma coisa, eles vão ser demitidos. Não é porque eles são bonzinhos, é porque ou porque é cultural. Não, a profissão que eles escolheram, eles estão fazendo aquilo de coração, e eles sabem que se pisar no tomate vão ser demitidos, eles vão ficar desempregados, então não vão judiar do idoso. Mas muita gente faz uma família inteira sofrer, confundindo o desapego com o abandono. Então, vamos deixar claro. Abandonar é deixar de lado e esquecer. Não faz mais parte da minha vida. Abandonei. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu queria ser, olha que louco, neurocirurgião, como eu já falei para vocês. Para quê? Para mexer com a cabeça das pessoas. Abandonei essa ideia rapidinho, por falta de recurso e falta de vontade de estudar também. Mas hoje eu mexo com a cabeça das pessoas, então, né? Abandonei a ideia, nunca mais, não passa pela minha cabeça fazer medicina, neurocirurgia. Poderia. Hoje eu tenho recurso, não sei se tem inteligência intelectual ainda para isso, mas eu poderia. Mas eu abandonei a ideia, não quero nem saber. Se alguém falar, Márcio, ó, tá aqui um curso grátis para você de medicina, neurociência, eu vou dar todo o neurocirurgia, eu vou dar todo o apoio para você estudar. Eu falava, não quero, não. Né? A ideia até é quando a gente abandona, né? Porque a gente não quer nem pensar mais no assunto. Isso é abandonar. Desapegar é deixar de sentir aquele apego, aquele eu tenho que porque ele me, ou ela me. Sabe essa formulinha que você cria na cabeça? Olha, gente, isso é grave. Eu devia ter falado isso lá no vídeo da desilusão, que eu não falei. Mas a gente, na cabeça da gente, a gente cria umas formulinhas tipo isso. Eu tenho que para ele me. Um exemplo. Eu tenho que parar de sair, porque se eu parar de sair, ele vai me respeitar mais e parar de sair também. Isso não existe. Né? Então, abandona essa ideia, minha querida, meu querido, porque isso não vai funcionar de jeito nenhum. O que a gente tem, tudo tem a polaridade. Né? Tem o lado bom e o lado ruim. Quando a gente se abandona, quando a gente tem um objetivo, uma meta que faz parte da nossa essência, que faz parte do nosso lugar. Lugar que eu falo é lugar onde a gente se sente bem, onde a gente tem prazer. Quando a gente está na nossa essência, e essa essência grita
por um objetivo, você tem uma vontade forte daquilo, mas você não se sente capaz e abandona a ideia, isso causa uma dor, um sofrimento. Por quê? Porque é da sua essência. Se é da sua essência, você precisa daquilo. É o que você veio manifestar. Então não abandone os seus projetos. Avalie os seus projetos. Quando eu falei da neurocirurgia, lembre-se que eu era criança. Eu abandonei porque era uma ilusão, eu não conhecia a psicanálise ainda. Né? Hoje, madura, e eu acredito que se você está aqui no YouTube comigo, é porque você também já passou dos 20 anos, e se ainda não passou dos 20 anos, muitos bens para você, porque você está começando a acordar cedo. Nessa idade, onde você já se interessa por esses assuntos que tem aqui no meu canal, é porque você já está um pouco mais consciente, assim como eu estou um pouco mais consciente. Então a gente sabe o que é para o nosso bico e o que não é para o nosso bico. Então o que é para o meu bico, eu corro atrás. Eu vou, aliás, mentira, eu não corro atrás, porque, cara, eu para correr sou péssima. Mas eu vou atrás, mas o meu ir atrás. Cada um tem um jeito de ir atrás, não é, gente? Como eu sou preguiçosa, o meu ir atrás é ficar parada. Eu sou fleumática, elemento água. Eu fico pensando, como que eu posso chegar naquele meu objetivo? E, de preferência, pelo caminho mais fácil. Óbvio, porque o mais fácil é aquele que eu tenho mais habilidade para chegar. Mas tem gente que tem temperamento diferente, vai correr atrás. E não abandona, não desiste, não deixa passar. Desenvolve persistência. Então, por favor, não se abandone, não abandone seus objetivos. Se teve uma desilusão, se aconteceu de não dar certo agora, mas aquilo ainda, a chama arde no seu coração, olha como eu estou poética hoje, a chama arde no seu coração, vai atrás. Como eu já falei, tem algo a aprender que vai acontecer. Não abandone. Ah, mas está difícil, vovó Marcinha. Tá difícil, é difícil, aqueles prédios grandão que tem lá em Minas, que ele fala, é difícil, né? Mas nada é difícil, é só aprendizado, maturidade, consciência, não se abandone. Mas aquilo que dá desprazer para você, aquilo que não é para o seu bico, você já definitivamente, você chegou à conclusão que aquilo não é para o seu bico, não dá para você, está causando muito cansaço, muito desprazer. Mas quando eu falo cansaço, desprazer, é tudo junto, tá, pessoas? Porque às vezes é natural a gente sentir desprazer ou cansaço. Mas eu estou falando do conjunto. Aquela coisa que esgota você, cai fora, mano. Abandona. E não olha para trás. E não tem nenhum mal nisso. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que entender que abandonar é diferente de desapegar. Porque, assim, eu tenho um objetivo. Estou tentando, e a coisa não rola. Eu abandono o meu objetivo? Não, eu não abandono o meu objetivo. Mas eu me desapego. Desapegar é se afastar por um momento, não esquecer, ir aprender outras coisas, outros meios, outras consciências, outras ideias, para eu agregar e voltar ao meu consciente, ao meu momento, ao meu objetivo. Deu para perceber a diferença? Desapegar. Eu me afasto por um tempo sem abandonar aquilo que eu quero, sem abandonar o meu propósito, sem abandonar o meu lugar, sem abandonar a minha potência. Mas eu desapego um pouquinho, porque não é o momento. Algo ainda está impedindo de eu concretizar aquilo que eu sei que eu tenho que concretizar. Aí é como se fosse o desapego. Você está num platô, tem uma montanha, o desapego é subir na montanha e dar uma olhada em toda a planície para ver qual é o melhor caminho. Que é totalmente diferente de você estar numa planície, ver a montanha e falar, nossa, essa montanha eu não vou conseguir passar. E
Esquece, vou ficar aqui na planície pro resto da vida parada no mesmo lugar sem fazer porra nenhuma. Aí eu me abandonei, porque a minha vontade era ultrapassar aquela montanha. Para quê? Para saber o que tem do outro lado. Aí, de repente, eu posso persistir na minha ideia, arrumar forças, não abandono, me desapego um pouquinho, me desapego vou buscar um material de escalada, por exemplo, subo na montanha e realizo meu desejo, vejo o que tem do lado de lá. Mas o que tem do lado de lá da montanha não me interessa, não me deu prazer. Pô, que bosta que é isso? Por que eu fiz todo esse sacrifício para subir a montanha? Ah, não me interessa mais, aí eu desço e tudo bem. Tá tudo certo. Eu abandonei a ideia, por quê? Porque o que tem do outro lado da montanha simplesmente não me interessa. Então, sobre o abandono, o que eu sinto profundamente, por experiência de vida, por, por experiência profissional também, por troca com outras pessoas, o abandono que mais dói eu vou chamar de autoabandono, mas não dá para se abandonar por completo, tá, gente? Porque não dá para sair, né? A gente pode até sair do corpo, fazer viagem astral, mas a gente tem que voltar. Não dá. Eu vivo falando que eu quero uma casa com 7 quartos para ver se tem a possibilidade de deixar um corpo em cada quarto, mas eu sei que isso é impossível. Mas o que tem de mais cruel é quando a gente abandona, quando nós abandonamos nossos projetos, os nossos objetivos, as nossas metas, as nossas vontades, as nossas prioridades, os nossos sentimentos em função de outrem. Tem momentos que eu vou ter que me desapegar de tudo isso que eu falei? Tem, mas eu desapego porque eu tenho algo a aprender para poder concretizar essa coisa que, para mim, vai me completar ou vai me realizar. Agora, o abandonar o outro, o famoso dar o pé na bunda, gente, cai na real. Para você dar o pé na bunda de alguém, é porque você está atrás da pessoa. E se você der o pé na bunda, você vai ajudar ela a ir mais rápido para frente. Então não se prende nessa coisa de coitadinho, o outro vai sofrer, eu não posso abandonar. Não. Né? Você simplesmente está sofrendo para não dar o pé na bunda, porque você está atrás, em consciência, da pessoa que precisa tomar esse pé na bunda para acelerar o processo dela. Ficou claro? Não ficou? Comenta aí. Óbvio, eu não vou responder, porque eu não tenho tempo de responder, mas o Plínio Joaquim, ele dá uma olhada, se tem alguma questão, nos próximos vídeos ele traz, a gente esclarece, tá? Beijinho pra vocês, meus amores.